Hoje a ciência afirma algo muito antigo: mente e corpo são inseparáveis. Sejam todos muito bem-vindos ao Vértice Rio. Hoje é o nosso primeiro bate-papo com um tema de grande relevância, principalmente pós-Covid, são os impactos da saúde mental no corpo. Hoje a gente está aqui com a doutora Heloíse, psiquiatra, doutora Alac, cardiologista, Ana Paula, nutricionista, doutora Milena, ginecologista, doutor Sandro, acupunturista. A gente vai começar o nosso primeiro bloco, nossa abertura, com uma pergunta um pouco intrigante. Em que momento da prática clínica de vocês perceberam que tratar só o corpo não era o suficiente? Doutor José, o que você tem a nos dizer? Eu, particularmente, tive noção disso muito cedo, porque a minha formação médica, de clínica, foi no serviço do professor Clementino Fraga Filho. E lá existia o doutor Danilo Perestrello, que era um psicanalista, um dos pioneiros da psicanálise aqui no Rio de Janeiro. Ele próprio se analisou em Buenos Aires, porque aqui não havia ainda. Então ele veio com isso tudo lá para o serviço e nós, uma vez por semana, tínhamos o que se chama grupos Balit, que era um grupo de reflexão. Um de nós trazia um caso clínico e nós íamos discutindo aquele caso clínico, valorizando as emoções do paciente, como ele acha que adoeceu, como que as emoções interferiram na gênese e na evolução do caso dele. E isso estreitava a relação médico-paciente. Quer dizer, o paciente começava a perceber que nós estávamos interessados nele, não só na doença física, mas nele como um todo. E isso, então, facilitava demais o tratamento e logo ficou claro que esses pacientes que tinham o seu caso discutido dessa maneira, eles tinham uma evolução melhor, porque eles tinham melhor interação com o seu médico. Então, isso foi no início da minha profissão e eu levei isso para a vida toda. Eu entendi a necessidade de um relacionamento médico-paciente bem feito. Foi assim que foi a minha história. Interessante. Isso só ratifica que a prática clínica multidisciplinar, né, é importante para poder associar corpo e mente, né? Sim. E agora, usando o nosso tema central da mente como central de comando, doutora Heloíse pode falar um pouquinho para a gente, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando só de transtorno? Ou esse estresse crônico, do ponto de vista psiquiátrico? O que você tem a dizer para a gente, Heloíse? Eu acredito que saúde mental é um tema muito complexo. Então, não dá para a gente levar em consideração um só fator, né? E a avaliação de transtorno, ela também é complexa, porque é delicado eu estar nesse lugar de falar o que é normal ou patológico, né, de cada pessoa. Mas, sem dúvida, um estresse crônico, ele vai influenciar sempre negativamente, né, quanto à saúde mental. Podem criar processos patológicos de personalidade ou processos de adaptação mesmo, né, que se desenvolvam como ansiedade, depressão, mas sempre por um desgaste, né, psíquico de todo aquele estresse, daquele movimento, né, de excesso de energia demandada. E ansiedade e depressão, ela pode gerar sintomas físicos ou é algo mais emocional? Eu acredito que seja uma manifestação emocional da ansiedade e depressão, todos esses sintomas físicos, né, que possam aparecer. A gente está numa sociedade em que é comum ignorar o que sente, né? A gente não tem nem tempo para sentir, para se preocupar de verdade ou para olhar para si. Então, eu acredito que a quantidade de sintomas somáticos aumentem mesmo, né? A gente sente um desconforto. Quem é que nunca sentiu, quando está ansioso com alguma coisa, sentir um desconforto, uma náusea, um incômodo, um vazio? Então, sem dúvida, a ansiedade e a depressão conseguem trazer sintomas físicos e que às vezes são muito difíceis de identificar, né, como realmente uma questão psiquiátrica.
Antes o paciente às vezes passa por vários especialistas, né? Vai no gastro, vai no médico do coração, para no final realmente chegar àquele profissional de auxílio mental, né? Que pode ser o psicólogo, o psiquiatra ou outro profissional que acabe atuando também nessa área, né? É como eu disse, a minha formação também foi bem holística, eu aprendi a tentar ver o paciente como um todo, porque senão você não entende o processo de saúde e doença que ele está passando, sem entender de onde ele veio, a rede de apoio que ele tem, toda a rede associada, onde ele cresceu, o que ele teve acesso ou não, e também as emoções que ele carrega ali, os sentimentos, né? E quando nós temos profissionais que olham esse paciente como um todo, a gente chega num diagnóstico muito mais certeiro. Esses sintomas somáticos, que são sintomas emocionais que são trazidos para o corpo, são entendidos muito mais rapidamente, né? Sem perder tanto tempo. E a própria exteriorização de um pensamento, de uma emoção, ou seja, o quanto as doenças se manifestam na pele, né, que é nosso maior órgão, o quanto o nosso comportamento muda, o quanto a gente passa a ter ações diferentes dependendo do grau de alteração emocional e, claro, a manifestação física é sempre presente. Agora, talvez esse paciente que você falou que fica perambulando por vários especialistas, talvez eu não tivesse encontrado nesse caminho alguém que Chegasse chegasse direitinho e que fizesse também as indicações corretas, conduzisse, né? Talvez se alguém julga o caminho, Pensando tivesse esse olhar holístico, talvez essa coisa parasse no tivesse meio. sido evitada, né? Essa peregrinação que a gente Exatamente. chama. Pegando um pouquinho dessa questão do estresse, da ansiedade, da depressão e do comportamento, isso vai impactar diretamente na alimentação, né? É diretamente. Então, até a primeira pergunta que você fez, né, se essa questão emocional, estresse, ansiedade, muito cedo, principalmente por causa da minha especialidade, oncologia, então muito cedo eu consegui entender o quanto o estado emocional de um paciente vai impactar não só para excesso, que as pessoas ficam muito focadas no "tô ansiosa, vou comer demais", mas como também para alimentação deficiente. Aquele paciente que perde mesmo a capacidade cognitiva de fazer boas escolhas, de realmente priorizar uma determinada alimentação, porque ele precisa passar por uma fase de tratamento. Não é simplesmente falta de força de vontade, é uma perda cognitiva de tomada de decisão, de ser capaz de decidir o que é melhor para ele. Porque um forte estresse crônico por muito tempo, né, você não vai me deixar mentir, vai alterar a produção de neurotransmissores, vai alterar a sinalização de neurotransmissores, vai alterar dopamina, cortisol alto, vai aumentar. Ou seja, é uma cascata, né, de que acontece fisiológica também, de alterações, que vão impactar no metabolismo disfuncional também. E por que será? Por que será que os pacientes demoram tanto para buscar uma ajuda psiquiátrica? Em 2020, com a pandemia, a gente talvez tenha percebido uma coragem ou uma necessidade maior de buscar essa ajuda psiquiátrica. Eu acredito que agora a gente esteja mudando um pouco essa visão sobre saúde mental, mas a gente ainda vem de um estigma muito grande, né, relacionado ao cuidado em saúde mental. Buscar um psiquiatra era sempre muito difícil, porque era sempre no limite de alguma situação, né? Havia um julgamento muito grande de todas as pessoas que estavam ao redor, mesmo familiares. Até hoje a gente vê alguém, quando eu estou conversando, né, com o paciente dentro do consultório, eu pergunto, tem alguma história familiar de alguém que já precisou fazer algum tratamento psiquiátrico? E é sempre assim, minha mãe falou que tinha um irmão que era doidinho, ou que tem um tio que não batia muito bem, não falava coisa com coisa. Então, eu acredito que ainda venha desse movimento, né? Ainda tem esse estereótipo, né, da pessoa que precisa do atendimento, né, de um psiquiatra, de um psicólogo, de estar ali com uma disfunção, alguma coisa maluco, doente da cabeça. A gente assumir que tem algo errado, né? É fácil quando a gente faz um exame e o exame está alterado. Aí fala, olha, É tangível, né? O exame é Uhum. tangível. Agora, você dizer, estereotipar e falar você tem esse diagnóstico, é provado como? Que evidência?
Você não registra, não é um registro gráfico ou um exame que você fala, essa é a doença. Você vai dar um diagnóstico conforme o que você avaliou pela Com pessoa. certeza, com capacidade de adaptação. Eu acho que muito antigamente, a gente até vê isso no desenvolvimento da história da doença mental, do histórico da psiquiatria também, que antes os pacientes com esse tipo de acometimento, eles eram isolados, separados. Então tinha a história do manicômio, toda essa história que veio acabando. Então acho que ainda permanece o medo. Se eu assumir isso pra mim, eu vou ser isolado, eu vou ficar sozinho, eu vou ser separado do que eu não quero. Eu acho que as pessoas não querem cair nisso e é um estigma ainda. Eu acho que é uma coisa que tem que ir acabando e a gente tem que ir eliminando esses preconceitos do que é a saúde mental. Mas lembrando do bate-papo que a gente teve, eu acho que hoje em dia também tem as duas realidades, né? A pessoa que realmente gosta de receber o diagnóstico, aquele diagnóstico vai validar ali alguma situação, é uma forma de identificação. Então, acho que hoje a gente vive essas duas realidades. As pessoas que não aceitam, não querem buscar, e aquelas pessoas que buscam até em excesso, né? E talvez até a dificuldade de identificar a patologia. Sim. A gente conversava um pouquinho aqui no início, até com o Dr. Alak, que quantos pacientes chegam no seu consultório achando que é algum problema cardíaco e ansiedade? Isso é comum, né? Se você fizer essa pergunta, quantos chegam numa emergência, esse número é grande. As estatísticas variam muito. Tem estatísticas que dão 30% e tem algumas que dão até 80% de gente que, por ansiedade, pela síndrome do pânico, isso acelera o sistema nervoso simpático, dá uma taquicardia, dá uma opressão precordial, dá dor, e a pessoa vai ao pronto-socorro e chega lá não é nada. Quer dizer, se quem for atender, quando procurar no consultório, se o médico já conhece o paciente, fica muito mais fácil, já conhece a história dele, já conhece o ambiente familiar, facilita demais. Mas mesmo assim, quando chega na emergência, é só o médico que for atender, avaliar, por exemplo, a idade do paciente, Fator de risco. fator de risco se ele tem. O senhor está falando isso aí, eu me lembrei de uma paciente que chegou para mim e falou assim: pois é, vim aqui porque agora minha família disse que eu tenho que ir na nutricionista, fazer exercício, porque o médico disse que eu tô ansiosa. E aí o médico disse que eu tô ansiosa, aí tá todo mundo atrás disso, mas ela mesma não conseguiu reconhecer essa ansiedade, não conseguiu reconhecer o impacto dessa alteração do dia a dia dela. Mas quando você falou, eu me lembrei dela muito nítida. Ela falou: fazer o quê? O médico disse que eu tô estressada, que eu tô ansiosa. Pois é, então, quando o médico recebe um paciente desses, você faz um julgamento com um conjunto. Por exemplo, tem fator de risco, é um obeso, é um fumante, tem uma história familiar, tem uma dislipidemia. É nexo causal. Você busca algumas coisas, dada a personalidade da pessoa. Então, você, juntando isso tudo, fica mais fácil você entender que aquilo é ansiedade. Mas as coisas, às vezes, ficam muito difíceis mesmo. Você precisa de um exame complementar para poder dizer que é ou não é, mas a própria anamnese e tal já dá uma Já dá uma do ideia, avanço né? da Uma boa problema. anamnese faz toda a diferença, Toda a né? diferença. Uhum. Em qualquer especialidade, eu Toda a acho. A diferença. nutrição, Toda- principalmente, se você não toda- faz uma boa anamnese, uma boa estratificação de risco, você não vai chegar numa conduta individualizada, você não vai chegar numa conduta personalizada. Porque, por exemplo, numa anamnese, numa situação dessa, eu vou perguntar: tem alguma coisa que está sendo um fator estressor para a sua vida no momento? Algum acontecimento? Alguém em casa? Alguma coisa que está acontecendo, que está modificando? Às vezes até por uma função intestinal disfuncional, que não melhora por nada, que já foi aqui, já foi ali, já foi aqui, já foi ali. E aí, o estado emocional, alguém viu? Alguém olhou para ele? Mas a anamnese, além de servir para isso, serve para estreitar a relação médico-paciente. Quer dizer, quando você faz uma boa anamnese, que você gasta o tempo, gasta não, você usa o tempo. Isso. Dedica, né? usa o tempo, Você dedica esse tempo É. ali. o tempo para Valoriza o a pessoa. Aumenta a paciente. confiança. Você faz uma boa relação médico-paciente. Isso é a chave do tratamento.
Sem isso não vai dar certo. É o acolhimento emocional, na Porque verdade, né? aquela adesão do paciente ao tratamento, Claro. seja ele medicamentoso, seja alimentar, seja Claro. uma atividade física, vai ganhar outra dimensão na vida, seja psicológica, vai ganhar outra dimensão na vida do paciente, porque Se não encaixar médico-paciente, desiste. E já pegando um gancho aqui do Dr. Alac com esse acolhimento emocional, Dr. Sandro, pelo olhar da acupuntura, esse acolhimento emocional faz sentido para essa melhora do paciente? Sim, não somente faz sentido, como é totalmente integrado. Corpo são, mente sã. Então não adianta ter excesso de atividade física, tem que ter um controle mediano das atividades. A alimentação, você tem que ter sempre baseado nas melhores, né, opções nutricionais. Então não é só bem alimentar, é saber como alimentar. Não é só para saber fazer atividade física, é saber fazer uma boa atividade que tenha dentro ali do seu perfil biológico. Não é ter o excesso de sono, mas também não é ter privação do sono. Então a acupuntura ela visa o equilíbrio, nem em excesso e nem deficiência. E muitas vezes a acupuntura ela se propõe a fazer um reequilíbrio. Ou seja, se a pessoa está estagnada, se ela está sem energia, a gente estabelece através de um estudo, não só da parte física, mas também valoriza o lado emocional. que é muito diferente do que a gente vê hoje, né. A gente vê hoje uma polaridade em todos os sentidos, né, então os excessos, os extremos, vão ter as pessoas que não vão fazer nada, não querem fazer nada, não querem nem olhar para isso, e tem aquelas pessoas que vão ser mega fitness, malhada, sarada, vão controlar Extremos. cada grama que estão comendo, alimento, né, Tentar entender que nem sempre medicamentos. as opções nos extremos consegue atingir o objetivo ideal. Acho que a estratégia sempre é poder pensar não somente no meio termo, mas também com equilíbrio. Fazer tudo o que você deseja, mas mediano, com equilíbrio, com metodologia, com estudo, com planejamento. De forma consciente, né? Sem se Ter uma deixar levar. boa, É, porque é isso, saúde. né, às vezes é uma válvula de escape também, às vezes é um pertencimento, tem várias coisas, são várias camadas aí que levam uma pessoa, né, a chegar para um extremo desse. Eu sempre falo, assim, às vezes, por trabalhar em oncologia, eu atendo, eh, pacientes com características mais diversas, né, então assim, não necessariamente aquela pessoa que é malhada, sarada, que não sei o quê, é aquela pessoa mais saudável, né. Então, às vezes, tem questões ali emocionais importantes, tem questões ali por trás de todo aquele corpo escultural, de tudo aquilo, de toda aquela alimentação que muitas vezes é muito disfuncional, ela é disfuncional para manter aquele corpo, nem sempre é uma alimentação saudável. Então, isso é tudo muito complexo, né, hoje em dia. E aí, falando um pouco de estresse, emoção e coração, doutora Heloíse e doutor Alac, o estresse, ele pode ser considerado um fator de risco cardiovascular? Aliás, muito importante, quer dizer, não é um simples fator de risco. É um Talvez fator dos mais importante. importantes, porque o estresse estimula o sistema nervoso simpático, que gera adrenalina, que acelera o coração, que faz vasoconstrição, aumenta a pressão arterial, então faz contratura muscular, dá dores. Então o estresse é extremamente importante, é um gatilho para os sintomas. Não digo que vai ter doença coronariana, não, mas para gerar sintomas, sim. E o paciente vem com esse estresse todo e a gente faz uma boa anamnese, uma boa relação médico-paciente e vai chegando à conclusão que o fundamento daquilo não é a doença orgânica, mas é sim o problema emocional gerando e perpetuando esse mal-estar. E tem todas as alterações metabólicas que o estresse promove que vão favorecer doenças Claro. cardíacas, né. Então essa ansiedade pode até simular um infarto, né? Sim. Você chegar numa emergência achando que você está Sim, infartando sim, e na verdade é um grau de ansiedade muito grande. elevadíssimo, né? Sim, sim. Até porque lembrar, né, porque o estresse é aquele mecanismo da fuga, né? Por que você está estressado? Você está tentando se readaptar ao organismo fora daquele contexto para você
é o que você domina. Então, o estresse é a fuga, onde você precisa acelerar, o metabolismo vai ter que aumentar para você tentar encontrar um caminho para poder ter uma melhora daquele seu sintoma. Então, é a fuga. Isso Ou não ao é, contrário, não, você tem o desgaste, o não é nada, colapso. não é comum a gente receber pacientes com sintomas simulando doença cardíaca e tal, e no final não é nada disso. Agora, só se pode perceber se você fizer uma boa anamnese e fizer um bom vínculo com o paciente. A anamnese é uma oportunidade que a gente tem de estreitar a relação com o paciente. Então, o paciente passa a confiar em você, ele está percebendo que você está se interessando por ele, está tentando ajudar, com a colaboração dele, quer dizer, tem que ter um entrosamento. Se não tiver entrosamento, pode desistir. Não funciona. Agora, Não, eu pode tenho, desistir. eu tenho uma curiosidade de Exatamente. perguntar para Pode você, desistir. porque o estresse pode sentir todo aquele desequilíbrio e manifestar em qualquer parte do corpo. Mas, na sua opinião, por que no estresse a dor está exatamente localizada nessa parte superior? Ou seja, porque exatamente no coração, já que a gente, a princípio, não vai encontrar nenhuma isquemia, nenhum infarto, nenhuma necrose. Qual a sua opinião em relação à dor estar localizada exatamente ali no, né, na região precordial? Porque o coração, digamos, simboliza a vida, quer dizer, é o órgão que mata, mas claro que o AVC mata também, mas na opinião geral, quando tem uma doença cardíaca, é uma iminência, uma morte iminente, digamos assim. Até o câncer, hoje em dia, já tem um tratamento maior, quer dizer, não é como antigamente. Antigamente, o diagnóstico de câncer era igual Hoje em dia é uma ao doença óbito. crônica. muitas Hoje em vezes. dia, até o coração não é mais como era antigamente. Mas, de qualquer maneira, na ideia das pessoas, o coração figura como um órgão central da vida. Então, as emoções se concentram muito no coração. Coração ancorando praticamente a mente, os pensamentos, as Pois é, mas decisões, as existe ações. essa ideia, entendeu? De que o que mata é o coração é o que é importante para a vida. Enfim, existe esse conceito. Então, eu acho que é por isso. E aí a gente volta novamente para a alimentação, né? Tudo vai impactar. Tudo vai impactar na alimentação, né? E esse estresse, a ansiedade acaba impactando muito diretamente na nossa alimentação. Total. Seja ela exagerando na alimentação Uhum, ou se alimentando muito mal. uhum. E aí o que que isso tem de importante? Então, eu acho que, principalmente para o profissional, a identificação, né, desse estado emocional influenciando e impactando na alimentação é muito importante. Porque se eu não consigo identificar isso, provavelmente eu vou traçar um plano terapêutico, nutricional, que vai ficar na gaveta. Uhum. Porque ele não vai conseguir colocar em prática. Pode ser um plano lindo, maravilhoso. E tem profissionais que realmente ali se empenham e fazem aquela dieta linda, maravilhosa, passam às vezes horas se debruçando em cima daquilo, mas não viram o mais importante. O que é que está impactando naquela alimentação disfuncional? Quais são os fatores que estão influenciando aquele comportamento disfuncional com relação à alimentação? Então, quando a oncologia me forçou muito a olhar para isso, porque muito rapidamente eu consegui perceber, um paciente deprimido, com uma doença grave, ele não tem condição de pensar que ele precisa, então ele precisa de uma rede de apoio que esteja lhe favorecendo essa alimentação, né. Então, e para mim ficou muito claro o quanto o meu olhar na minha anamnese tinha que ter isso. Uhum. Quando eu vou identificar o risco nutricional daquele paciente, seja por excesso, que a gente fala de risco nutricional, todo mundo pensa em deficiência, né, em anemia. Não, não necessariamente por excesso. É um risco nutricional que a alimentação em excesso, né, ela vai levar a alterações metabólicas que vão gerar um risco ali à saúde da pessoa. Então eu preciso entender para que lado esse risco está indo. E Mas essa avaliação é importante até para não ser injusta, né? sim, Porque o paciente ele não consegue aderir, isso, ele não consegue mesmo, ele não tem capacidade. Às vezes não é se identificar. Por exemplo, uma pessoa que está com quadro depressivo grave,
Não tem escolha, não tem aquela Não Ela tem não tem ferramenta. capacidade, às vezes ela não tem nem olhar pra energia, si, ela não tem energia, nem para motivação. raciocinar, nem para levantar, nem Para para fazer. para fazer boas escolhas, para fazer uma compra linda, maravilhosa, E para às picar os vezes- legumes, para A gente vai aproveitar que ela tá usando um comfort food para ela se alimentar. isso, Porque exatamente. já é um estado em que ela tá tão ausente de conforto, num processo de doença, né, tão grave às vezes, que não dá para eu cobrar do paciente determinadas medidas, né? Então, a anamnese é importante, conhecer o paciente é importante, entender que a gente está num papel muito mais de facilitador do que de quem impõe, né, o tratamento. E eu vejo, às vezes, uma angústia dos dois lados. Existe uma angústia, quando você não tem essa compreensão, existe uma angústia dos dois lados, do paciente que não conseguiu aderir, está em sofrimento, e do profissional que realmente está dedicado e quer ajudar e quer chegar, mas ele não consegue identificar o que ele precisa olhar. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, sabe? Por isso que eu estou falando disso, porque eu Uhum. vejo isso como muito importante hoje em dia. Eu vejo que está se perdendo a anamnese que se importa com o paciente, está se perdendo a anamnese que faz as perguntas que vão gerar as respostas Nós queremos. que nós queremos, entendeu? Então não é só sobre alimentação. Então, por exemplo, uma consulta nutricional, ela não pode ser sobre alimentação. Ela Uhum. tem que ser sobre tudo que envolve Contexto. a alimentação. E, doutora Heloíse, os nossos temas centrais, né? Depressão, ansiedade, e agora a gente entrando um pouquinho no burnout. Tem uma sequência lógica? Você começa com alto nível de estresse, e aí em algum momento você entra em um burnout, em seguida você entra em um estado depressivo profundo, ou não necessariamente a gente precisa passar por essas etapas? Não necessariamente a gente precisa passar por essas etapas. Muitas vezes o burnout tem um início muito insidioso, né? Ele não dá grandes sinais. Quando você vai ver, você já está extremamente esgotado, você confundia isso com cansaço rotineiro, com uma alteração do sono, por preocupação com questões que precisam ser resolvidas. Isso se assimila muito a um quadro ansioso, sim, mas não necessariamente precisa ter um caminho, né? Uma escadinha ali. Normalmente o burnout começa já com um desgaste, né? Então a gente até pode levar em consideração que talvez tenha uma predisposição a um quadro ansioso anterior, né? Que leve a esse desgaste psíquico muito importante até que chega num ápice ali, né? Que leva a esse burnout mesmo, né? Aquela degradação, né? De energia, o paciente não consegue. Esgotamento. Esgotamento total, né? Não tem energia, não consegue assimilar, né? Então, às vezes, os sintomas eles são mais ativos, né? Então, é aquela taquicardia, o tremor. Não parece que é uma falta de energia, né? Mas é como a gente estava falando antes. O cérebro acaba chegando num desgaste tão grande que ele vai entrando em colapso até ele reequilibrar. Ele precisa mostrar que tem alguma coisa errada, que não vai dar conta de mais informação, que não vai dar conta de mais desgaste. E não necessariamente isso vai para um caminho de falta de energia, como a gente está acostumado a observar, né? Que seria ficar ali deitado, sem conseguir fazer nada. Às vezes é nesse esforço desesperado de manter a função, só que com o corpo precisando demonstrar, olha, tem algo errado. Em geral, a pessoa vê quando já está mais grave, né? As pessoas não conseguem identificar antes. O que acontece, assim? As pessoas não identificam uma insônia. A intolerância, imagina, mau Uma humor, irritabilidade. alteração Elas do vão sono, atribuindo a alguma concentração, coisa. muita falha de memória, concentração, Agora a gente foco. associa com TDAH, né? É. As pessoas não Porque conseguem tem um remédio. dizer resultado da rotina. Que não está funcional. Por acaso, burnout tem sido relativamente comum em médicos jovens, sabiam? Que é tudo ao mesmo tempo agora. O excesso de plantões. Excesso de plantão, excesso de Raciocínio muito cobrança. rápido. E a desilusão. Isso, hein? Alguns. Isso teve até um artigo recente, tem um professor do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, JJ Camargo, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é pioneiro de transplante de pulmão no Brasil, acho que na América Latina. E ele
já aposentado, mas ele continua exercendo. Ele foi professor da universidade lá de Porto Alegre. E ele continua exercendo e ele é também um grande escritor. Ele publica semanalmente na Zero Hora de Porto Alegre e eu sempre recebo os artigos dele. E o último dele foi exatamente sobre isso, a desilusão de muitos médicos jovens que, ao se formarem, veem que não é bem isso que queriam, ou que não aguentam essa carga. Eu ia fazer essa pergunta agora sobre a pressão. O burnout ele aparece realmente em estados onde a pessoa está sob forte pressão ou um estresse crônico que vai Ou é uma crescendo, consequência? em ambientes onde ela está sendo realmente pressionada a questões do O trabalho? burnout, obviamente, é uma consequência de um comportamento disfuncional, né? Mas acaba sendo um transtorno mais aproximado de um transtorno de adaptação. Então, é quando a pessoa, né, o indivíduo, ele não consegue lidar com as alterações de rotina, de ambiente, de cobrança que estão acontecendo, que leva a um quadro agudo, mais relacionado. Entende? Apesar de ser um quadro mais insidioso, ele vem aos poucos, se confundindo com questões diárias, mas ele, ainda assim, não... Ele tem um fundo, sabe? Tem o que objetivo. que relaciona ali. Uhum. Exato. Então, não consigo dizer que... Obviamente, ele é um resultado, mas ele não necessariamente seria um somatório, entende? Necessariamente. Mas é algo em construção, ou seja, a pessoa tem a possibilidade, dentro desse ambiente hostil, de muitos estímulos gerais, ela Então. tende a se tornar uma pessoa com mais propensão ao esgotamento. Porque dependendo da circunstância, a pessoa se adapta, né? Então, mas aí às vezes já é um sinal da característica da própria pessoa. Porque, É algo por exemplo, adaptativo. Tem pessoas que têm uma característica enfim, que tem uma facilidade maior em trabalhar em loja. E aí aquela rotina exaustiva não é tão ruim para ela, não impacta tanto. É aquela que fala que domina aquela situação, aí muda de função. e você se sente bem ali. Consegue manejar as diferentes funções, o que para uma pessoa pode ser uma sobrecarga, porque tem que olhar, né, o cliente que entrou, com o cliente que já estava lá dentro, com a ficha que tem que fazer ali. E para ela tá tudo bem, tá funcional. Para outra pode ser um desespero. Então depende das características que aquela pessoa tem. E hoje a gente vive num mundo de extrema comparação. Então é pior ainda você estar num ambiente onde uma pessoa dá super conta e o indivíduo com burnout pensando: por que eu não dou conta também? Por que eu não sou desse jeito? Eu tenho que dar conta. E aí essa pessoa vai se levando a cada vez mais no limite, né? Mas é um esgotamento, né? Exato. É um esgotamento. Burnout em fundo. Eu fiz até essa pergunta da pressão, porque, assim, mais uma vez trazendo para a oncologia, eu vejo os profissionais estão sempre sob muito forte pressão. Então, são decisões difíceis a serem tomadas, são notícias tristes e difíceis que você tem que dar. Então, você está sempre num ambiente onde você está ali em constante alerta. Acho que essa é a questão, né? E sendo cobrado. E sendo cobrado o tempo todo, porque a cobrança é sua também, né? A cobrança vem do paciente, do familiar, de não sei o que, né? Então, às vezes, isso esgota. Então, eu acho que os profissionais de saúde, principalmente, né? A gente precisa ter mecanismos, válvulas de escape, de escape. A gente precisa olhar para isso, porque senão a gente mergulha de cabeça na profissão e vai, e não olha para o nosso estado emocional. A gente está falando do estado emocional do paciente, mas a gente esquece não. Aí fora que os desgastes são irreparáveis. Você se dorme mal, se alimenta mal, Exatamente. irritado, engole safo, sente, ressente, pensa, repensa. Acaba que você não tem aquele mecanismo de poder se estabilizar. E que você que vive no mundo e afetam todas as totalmente áreas da vida, até com as desconfortável. relações sociais, as relações com a família, o seu empenho no trabalho, a sua esperança de futuro numa carreira, no que você quer Isso. construir. E para piorar, né, o burnout, geralmente que a gente fala em relação ao trabalho, se expande das relações que se tornam cada vez mais difíceis. Já é difícil o trabalho, que aí se expande, se estende para a família, para o amigo, para o lazer, para a alimentação, para a parte emocional. Pra- Piora, né? Vai se vendo mais sozinho, mais cobrado.
aí piora a visão de si mesmo, porque aí já tem aquela visão de que não é o suficiente, aquela desesperança, vai. Entrando. Se não tiver algo que pare o ciclo, né? É uma pontinha do novelo que a gente vai puxando e vai É o nosso vai desenrolando. É. da saúde de falar, calma aí. Volta aqui, não vai tão longe, não, volta aqui, sua percepção tá um pouquinho equivocada. E aí a gente conversar também, da pessoa reconhecer quais são suas características, quais não são, o que você gostaria de estar Muitas vezes é a fazendo. mudança de ambiente mesmo que ajuda, né? Exato. Não precisa ter essa mudança de ambiente, né? Muitas vezes não é necessariamente um afastamento do ambiente, mas se colocar em outro, que vai fazer com que essa própria visão do paciente mude sobre si. E o que acaba refletindo no processo de doença, dele se reconhecer mesmo como funcional, às vezes em outro lugar. Às vezes ele não está realmente se encaixando naquele lugar. Não é necessariamente da função. Óbvio que às vezes sim, né? Tem ambientes que são muito Tóxicos. São muito tóxicos, né? E acho que isso a gente também não pode encarar como uma falha, né? As pessoas têm uma tendência a encarar isso como uma falha. Ah, eu não consegui me adaptar, eu tô falhando. Estou fora Eu daquele estou meu contexto. Uhum. Não, a gente tem que entender que eu acho que é isso. Às vezes uma pessoa é muito boa numa coisa, outra em outra, e quando a gente tá tem tudo bem. Tá tudo bem. tudo Isso que eu bem. falo. E tá E tá tudo tudo bem. bem, né? E tá tudo bem, de repente, você ser uma pessoa que não fica bem sob forte pressão e aquela coisa de horário, de não sei o quê, de entrega e tal. E você vai render muito bem em outra função, né? E aí, se a gente trouxer para um olhar ginecológico, né, doutora Milena, as mulheres, elas reagem de forma diferente aos homens, ou isso não tem diferença? A resposta geral é que sim, porque é como a gente estava falando, o que o estresse traz? Uma situação de luta e fuga. Quem controla toda essa fisiologia é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a gente realmente vai precisar do cortisol ali para a sobrevivência humana, isso é uma questão evolutiva. O cortisol aumentando, ele que controla a frequência do coração, ele tira o nosso sangue da onde não precisa, manda pra gente, pra perna, para correr, entendeu? Manda para onde vai precisar. E na mulher isso é muito importante, porque a mulher possui toda uma complexidade hormonal. E o estrogênio é um desses hormônios. E na mulher o estrogênio é muito importante para vasodilatação do coração, ele que controla essa microcirculação, então essa circulação, realmente a pressão do corpo. Quando o cortisol está muito alto, todas essas oscilações hormonais mudam também. Então, sim, o estresse afeta diferente a mulher. E o estrogênio, que também é um hormônio muito importante, ele também afeta a serotonina, que é um hormônio do prazer. Então, a mulher, além de sentir mais o estresse, ela demora mais tempo para sair dessa situação de luta e fuga. Então, quanto mais tempo você passa ali, mais maléfico é. Porque pensa, você está numa resposta ali, o coração está batendo lá no alto. Resposta inflamatória do organismo também. Totalmente exacerbada, porque é um momento de sobrevivência. E isso ainda demora a passar. Então, a mulher sofre, sim, mais tempo consequências de uma fisiologia que vai realmente fazer com que altere ali toda a questão cardíaca, pressórica e até realmente mental, porque atinge a questão da serotonina na mulher também. Então, sim, o estresse afeta diferente a gente que a mulher. Gente, juro que não é a preferência, porque eu sou ginecologista. É realmente fisiologia. Mas aquela pergunta inicial de ansiedade, quantas pessoas que chegam às emergências, aos consultórios, com problemas cardíacos, pensando que fosse cardíaco, e não é muito mais comum em mulheres. Com certeza. As mulheres têm mais a incidência desse problema é muito maior em mulheres do que em homens. Justamente porque o cortisol diminui esse estrogênio, que ajuda a controlar tudo isso. E aí você começa a ver períodos muito marcantes da mulher, onde o estresse pode estar alto, junto com o hormônio um pouco mais alterado, que é pós-parto, antes da menstruação ou na menopausa. Então, são períodos muito críticos da vida da mulher, onde ela já está prejudicada por conta da queda do hormônio, e aí, além disso, vem o estresse externo. Às vezes, o cuidado de um filho recém-nascido, realmente a menopausa com uma síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos vão embora, essa mulher às vezes aposenta, essa mulher perde ali algumas funções que ela fazia, ou realmente mesmo no nosso ciclo ali, todo mês, né? A mulher
tem aquela queda e às vezes se sente mais deprimida, mais estressada, cansada. E essas oscilações alteram diretamente, né? E aí esse estresse somado faz com que tudo piore. E aí, nesse quadro aqui, a alimentação é linda, porque a alimentação ela contribui muito para a melhora desse quadro, porque a mulher entra num loop, né? Com esse estresse constante no organismo, o que que você tem? Uma mudança de metabolismo, uma mudança fisiológica do metabolismo, principalmente do metabolismo de carboidrato. Você vai piorar a resistência à insulina. Piorando a resistência à insulina, você faz o quê? Perpetua a inflamação. Perpetua a inflamação, você perpetua a desregulação hormonal. E você vira um looping, que ela não sai dali, ela não consegue sair dali. Então, a alimentação, muitas vezes eu vejo, principalmente as mulheres que estão fazendo bloqueio hormonal, porque elas não têm a opção de fazer a reposição hormonal, elas estão em pós-tratamento de câncer de mama, fazendo o controle da recidiva dessa doença, elas precisam estar nesse estado de uma maneira saudável, né? Então elas não têm essa opção de fazer a reposição hormonal. E como fazer isso? A alimentação, ela pode ser a ponte A matéria-prima. para a Uhum. matéria-prima, assim, ela pode ser a ponte que vai ligar isso, sabe? Essa mulher que mesmo nesse estado consegue um estado saudável, um corpo funcional, um metabolismo que não se altera tanto a levar ela a um risco de saúde. Então a gente pode dizer que a gente tem uma ligação direta entre inflamação e depressão. Pode, acho que pode. A depressão, ela é um enigma para a psiquiatria, para as questões biológicas em geral. A gente ainda não tem um mecanismo pré-definido de doença, porque envolve tudo isso que a gente falou. É muito. Eu acho que você tem a parte física e aí a parte emocional. Porque quando você vai olhar só para a fisiologia, para a parte física, a inflamação ela vai alterar hormônios, ela vai alterar a produção de neurotransmissor, ela vai alterar a microbiota intestinal. Porque essa parte endócrina. alimentação emocional, né, Isso. que a gente comentou, essa alimentação emocional tanto para o excesso quanto para a falta, que acaba inflamando. E tudo isso vai impactar em quê? Vai Impactando em outras impactar no coisas. sono, na qualidade do sono. Então começa a virar uma bola de neve. Agora, eu acho que é importante a gente fazer um alerta que inflamação não é o que se é falado hoje em dia, né? Tipo assim, tá Uhum. todo mundo inflamado. Todo mundo é um ser inflamado hoje em Porque tá consumindo leite, carboidrato, açúcar. glúten, tá consumindo Não é assim, e a inflamação, né? O nosso organismo é muito inteligente, ele tem capacidade de adaptação, ele tem capacidade de tirar a gente daquele mecanismo, né? Então, são os excessos, novamente. A exposição crônica a um padrão alimentar, que é um padrão alimentar que favorece todo esse desequilíbrio que vai levar a um processo pró-inflamatório. Mas não significa que você tá inflamada e quando estou nível de cadeirada fudida. Várias origens. Sim. Então, assim, a inflamação no organismo, ela representa um monte É a de consequência. Eu sinto informar, mas e shot matinal não Não vai desinflama. adiantar. Não desinflama. O shot matinal E não se desinflama. fosse assim, um paciente com quadro depressivo, a gente podia entrar com anti-inflamatório. Era bom, não é? Precisa de Oi, antidepressivo. A pessoa geralmente não entende que é uma cadeia, né? Uma coisinha que tá ali em evidência que se alinham, né? Quer Cada dizer, pessoa tem uma não é característica. só alimentação, é tudo muito mais. Por do que exemplo, isso. a gente estava falando sobre a questão do estresse, né? Tem pacientes, por exemplo, que vão responder melhor a medicações que são focadas na serotonina. Tem outros que vão responder melhor a medicações focadas na serotonina e na noradrenalina. Tem pacientes que vão responder melhor a medicações que são focadas em receptores de dopamina. E tudo para um quadro depressivo. É individualidade, né? de cada Então um. depende do próprio mecanismo de doença do paciente. Então a gente não tem como direcionar para uma causa específica, mas a gente tem como dizer que, obviamente, um organismo que ele não está bem equilibrado, ele vai gerar um quadro inflamatório, né? Mas que é diferente do que a gente está acostumado a usar a palavra e que pode, sim, propiciar essas alterações. Não tem jeito mesmo. E aí a gente voltando lá pro olhar da acupuntura, e aí falando desse intestino, O eixo cérebro, exatamente.
esse intestino emocional. Diretamente ligado. Todas as emoções afetam o nosso intestino. Daí tem pessoas que têm constipação porque são mais tristes. Tem mais colo irritado porque são ansiosas. Tem uma má alimentação, aí tem o intestino que não funciona bem. Troca o dia pela noite. Então, toda a parte emocional está diretamente ligada a um fator intestinal que as suas manifestações acontecem, seja pelo desequilíbrio que tem intestino mais preso ou mais irritado. Então, é diretamente Eu ligado. diria que é bidirecional, né? Sim, é o eixo De todos. o estado emocional vai impactar no equilíbrio dessa microbiota intestinal, quanto ao contrário também. Pode gerar aumentar. E Sandro, onde que a acupuntura entra nesse processo? Entra frontalmente pensando que a maior estratégia de um paciente que apresenta esse desequilíbrio é tratar não só o lado físico, mas em paralelo o emocional. É tudo muito coadjuvante, é tudo muito paralelo. A grande estratégia é você tratar o corpo não somente para manifestação física, e sim também o que o emocional da pessoa tenha muito a dizer. Mesmo que ele seja mascarado, a pessoa tem que estar naturalmente tendo aquele olhar para si, aquela manifestação de vontade, dizer o que sente. Que hoje em dia, talvez, a grande dificuldade das pessoas é dizer um pouco o que pensa, o que acha, seus desejos, sua dor. Muitas vezes a pessoa não fala da própria dor, que ela não entende que a dor seja emocional, então ela simplesmente omite. A dor não é só física. Eu queria te fazer a pergunta técnica. A acupuntura em si, né, as agulhinhas, os pontos, vão liberar ajudam a liberar isso? Ajudam de alguma forma a pessoa chegar nessa resposta? Sim, porque comprovadamente o fato de você elaborar uma combinação de pontos usando agulhas e direcionar em diferentes pontos, que são os meridianos, faz com que haja um equilíbrio do qual não só tem a abordagem da dor, por conta da questão do mecanismo endógeno, como também mexe na parte dos neurotransmissores, hormonais e endócrinos. Então tem realmente uma base científica importante para ter um bom resultado. Que legal. E a gente falou agora há pouco que, tanto nas emergências ou nos consultórios, tem se identificado um número maior de mulheres em estado depressivo do que homens. E aí, Milena, você tem encontrado no seu consultório ou esse estado depressivo em um número maior em mulheres, ele pode ter alguma relação com um número maior de alterações hormonais, menstruação desregulada, infertilidade? Que relação a gente pode identificar? Acredito que a mulher acaba sofrendo uma consequência maior, tanto pela questão hormonal, tanto pelo que eu disse do cortisol alterando tudo isso. Então, se ela recebe estresse, é tão potente isso, assim, gente, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu uma mulher que ou parou de menstruar ou menstruou por conta de algum trauma grave na vida. Então, nossa, fulano morreu e eu menstruei. Ou senão, nossa, eu tive um acidente e minha menstruação não veio esse mês. Porque justamente é tão potente o quanto nosso estado mental vai organizar a nossa cascata de hormônios, que pode influenciar no nosso ciclo, sim. Nós temos mulheres ali que transitoriamente podem se tornar inférteis por conta de um estado emocional, porque justamente bloqueou a cascata de hormônio e ela não consegue ovular. Então a gente vai ter que agir mais direcionar um tratamento, às vezes, realmente para a gente retornar essa fisiologia mental para que os hormônios voltem a circular. E a gente também tem que trazer algo muito importante da sociedade atual, né, gente? Na verdade, não só da sociedade atual, mas de uma sociedade paternalista, que é dar uma carga excessiva para a mulher. Então, nós tivemos a transição de uma mulher que realmente saiu de dentro de casa, que se tornou mais independente, que consegue agora trabalhar, votar, ter o seu dinheiro, tomar suas decisões, mas essa mulher não perdeu as funções de dentro de casa. Então, o que eu recebo muito no consultório são mulheres estressadas, mulheres sobrecarregadas, com a fisiologia hormonal completamente alterada e, assim, completamente, assim, exigidas no sentido de que você tem que dar conta. Você é a mulher. Você tem que dar Ela, conta. naturalmente, tem aquela questão do ciclo menstrual, é perdedora. Tem a questão das menstruações. Tem a lactação, perde também. Tem a questão do período, né, de que você tem aquele envelhecimento, os hormônios estão totalmente desordenados. Então, ela fica num mecanismo, né, de Isso. lactação, de ciclo Eu vejo muita menstrual. mulher buscando assim,
literalmente ajuda. Eu recebo muita mulher desesperada de me ajude, eu preciso de um remédio ou uma reposição hormonal que resolva tudo isso. E eu sempre falo, eu juro que eu posso te ajudar, mas eu preciso que outras coisas mudem também. Não posso mudar sua dinâmica de vida. Então eu preciso, muitas vezes, que o parceiro venha mais para perto, ou a parceria que seja, que a parceria venha mais para perto, que tenha ali uma abordagem mais holística dessa mulher para que eu consiga tratá-la. Então, tem resposta? A medicina pode ajudar? Os profissionais de saúde podem ajudar? Nutrição, cardio, psiquiatra, acupuntura, que eu indico demais na menopausa. Se ela repõe Pode energia. ajudar? Pode, mas se não muda esse contexto também, se não muda essa questão de voltar para a saúde mental e pensar, eu preciso olhar mais para mim, as coisas não vão para onde ela quer que vá e para onde você, como profissional, Tô quer tão que vá feliz também. de você falar isso. Mas tão feliz, sabe por quê? Porque a menopausa, eu trabalho com menopausa, essa mulher, ela chega na menopausa, isso grita. Isso grita, porque eu falo para elas assim, hoje, a menopausa das mulheres de hoje é completamente diferente da menopausa da minha mãe, né? Da minha avó, que dirá. Então, assim, é muito diferente por causa disso, por causa dessa transição, por causa do nível de exigência que as mulheres sofrem hoje. Então, e porque hoje vive-se mais, a mulher está muito mais produtiva, então aos 50 anos a mulher está no auge, ela está produzindo, ela está trabalhando, ela muitas vezes tem cargo alto em empresas de muita responsabilidade, tem tripla jornada, é trabalho, é casa, é filho, e tá na menopausa. E aí faz o quê? Enlouquece. Porque a pressão é muito forte. Aí vem um burnout, aí vem uma disfunção aí emocional, psicológica, uma depressão, uma ansiedade. E essa carência nutricional ainda afeta mais ainda esse ciclo, né? Com certeza, porque assim, alimenta esse ciclo, né? Porque essa mulher, me diz que uma mulher sobre essa pressão e esse contexto vai se alimentar bem? Não, é porque não tem nem pausa, né? Não tem Pra dar uma pausa, ela não tem reposição, tempo, ela não tem nada. readaptar. Isso. E aí, como é que você vai falar com essa mulher que ela precisa fazer não sei quantas refeições por dia, que ela precisa bater a meta de proteína, porque aí ela vai perder massa muscular? Mas aí, ela tá caótica, ela quer reposição hormonal, Mais entendeu? rápido. E ela quer rápido, a ela quer solução mais e eu falo, rápida. gente, não tem, por isso que você, assim, fez um carinho no meu coração. Porque, assim, que às vezes você vê hoje em dia também uma hipervalorização da reposição hormonal, e eu vejo demais, eu recebo mulheres, porque eu atendo não só a mulher que saiu do câncer e não pode fazer a reposição, mas como na menopausa natural. E aí, ela vem com reposição hormonal e nada mudou. E o que eu vou falar com ela? Vamos olhar o contexto? Vamos entender por que não mudou? Você não está favorecendo a sua reposição. E muitas vezes a gente precisa, antes de fazer reposição hormonal, vamos aqui na alimentação, melhorar a alimentação, melhorar a qualidade de vida, para quando você fizer a reposição hormonal, ela entrar num contexto bacana. E lembrar que reposição hormonal é buscando uma reposição. É para alcançar níveis fisiológicos. Não é né? para você virar a musa fitness do verão. Não é para a gente normalizar uma rotina de vida que é patológica. Não dá para a gente tentar artifícios artificiais para conseguir alcançar uma realidade que não se sustenta, né? Exato. Eu acho que assim, o processo de envelhecimento ele é muito dolorido, né? Então é um processo de perdas, né? E aí a mulher quando ela chega nessa idade que ela tá ali hiperfuncional e que vem a menopausa e bota ela de frente pro espelho e fala assim, aqui, agora chegou. É agora a hora de você olhar para você, né? Entender o que está disfuncional na sua vida, na sua rotina, quais são as suas relações tóxicas, o que está acontecendo no entorno para você estar dessa forma. O que é possível melhorar, ajustar, modificar, trazer para perto as pessoas que são importantes da vida dela, porque tudo isso vai influenciar para que ela tenha esse processo saudável, entre numa fase de adaptação e possa envelhecer de uma maneira saudável. Eu acho que uma coisa que eu trouxe aqui na minha especialidade, assim, que eu aprendi durante esse período, é que, pelo menos dentro do consultório,
não somente eu sou detentora da verdade. Eu acho que isso nunca deve ser. O paciente ele tem que participar ativamente desse processo todo para ele entender qual a responsabilidade dele durante o processo de tratamento. Então, não só na menopausa, mas desde que o paciente está ali em todas as fases da vida, a gente tem que trabalhar nessa responsabilização para ele chegar lá bem. Então, eu vejo isso, as pessoas estão se destruindo, atropelando, porque vivem uma vida extremamente estressada, porque eu tenho que alcançar isso para comprar uma casa, porque eu tenho que comprar isso para comprar um carro, porque... E aí vem essa fase, eles estão completamente exaustos, assim, já chegaram com muitas doenças, já chegaram com a coronariopatia, já chegaram com o coração todo entupido, já chegaram com realmente alterações metabólicas, diabetes, pressão alta. Às vezes não é possível nem fazer uma reposição hormonal, porque realmente não tem espaço para isso por conta dessas alterações metabólicas. Então, acho que essa questão da prevenção, de todas as fases da vida, a gente trazer o paciente a essa responsabilização, de manejar o estresse, de realmente tratar cada fase como se deve, é envelhecer bem. Não adianta. Eu sempre falo que adianta chegar lá antes tarde do que nunca, mas... Etapas, né? Exatamente. E ascensão. Exatamente. E talvez esse superfoco ou hiperfoco em determinada área da nossa vida, ou trabalha demais, ou faz atividade física demais, ou cuida demais dos filhos, ou cuida demais da família, a gente pode entender isso como talvez algum transtorno ou alguma fuga de algum lugar. Eu acho que é uma forma de preencher algo. Um falta, uma falta. É uma busca, né? Uma eterna busca. Muitas vezes tem representações no que viveu na infância, quanto a exemplo de família, exemplo de sociedade, do que deveria ter ou não, e que a pessoa vai tentando encaixar ali, né, na vivência dela que não tem. Mas, de novo, é difícil dizer o que é transtorno na psiquiatria, porque depende muito da dinâmica de vida daquela pessoa. É uma questão muito cultural, é uma questão que envolve condições de vida, às vezes financeiras também. Então, é tudo, na psiquiatria, é tudo tão amplo, que é difícil abordar o que é transtorno efetivamente, né? O que a gente consegue dizer é, se essa busca de hiperfoco, né, se torna disfuncional, se ela começa a ter impactos negativos nas outras partes da vida, eu consigo dizer que talvez Ali esteja surgindo. ali esteja um transtorno. Algo que a gente precisa olhar com mais calma. Posso fazer uma pergunta, assim, meio difícil, né? É uma curiosidade minha mesmo. Como que vocês, né, da área da psicologia, da psiquiatria, estão enxergando todo esse movimento social, né? Então, toda essa transição que a gente está passando hoje com o advento das redes sociais, da inteligência artificial. Acho que com tudo isso impactando no dia a dia e na vida, ou como as pessoas recebem essas informações, esse excesso de informações. E informações muitas vezes desnecessárias. Você não precisaria estar vendo, acompanhando a vida do outro, né, em tempo integral, porque isso vai levar a comparações, isso vai levar a um grau de exigência, de urgência de fazer as coisas, de conquistar aquilo que você está vendo do outro. Ou de necessidade, Necessidades que não prioridade. existem. Que a sua vida não tá tão interessante porque de a da todo telinha mundo tá é mais interessante. mas todo mundo tá viajando, tá todo mundo fazendo muito porque não é? Exatamente. Então, a psiquiatria, ela é um desafio, porque não tem nada preto no branco, né? Então, eu não consigo olhar uma alteração e dizer que é determinada coisa. Nesse sentido, essa alteração que envolve a tecnologia, ela é percebida muito mais para quem está fora da geração que está vivendo isso, do que para a própria geração. Por exemplo, a gente está numa escadinha, né? Os nossos avós se esforçavam para ter ensino médio, aí nossos pais para ter ensino técnico, talvez, a gente numa graduação, de repente no mestrado. É mais ou menos nesse caminho. A gente entende que a vida é mutável. Então, sim, a gente tem um excesso de informação, a gente realmente tem um excesso de estímulo. Isso modifica a forma que o nosso cérebro interpreta a vida, mas também muda a forma que aquele cérebro foi constituído.
Então, às vezes, o desafio é maior para mim, que estou fora, do que para quem está vivendo. O que a gente precisa entender eu estou me colocando já como uma geração que não viveu esse boom, né? Mas meio que viveu. Mas o que a gente precisa entender é que as pessoas, elas estão nascendo e sendo constituídas de formas diferentes do que a gente está acostumado. E a gente não sabe ainda, né? Eu tenho que rever o processo de desenvolvimento, eu tenho que rever o processo de comparação, eu tenho que rever os vínculos sociais, eu tenho que rever as dinâmicas de vida em geral, o que é prioridade, o que era, o que não é. Por isso que a gente não pode ter um aspecto limitado do que é normal na psiquiatria. Senão eu me torno um profissional muito injusto, de tentar adequar o paciente numa realidade que não é a dele, em características que talvez ele não tenha tido a possibilidade de desenvolver. E aí é injusto, né? Gera mais uma cobrança. Era para ser um local de acolhimento, né, de reconhecimento, e aí sai de lá com mais uma cobrança. E não é esse. O processo é de descoberta minha e do paciente. A gente vai descobrindo o que ele tem de ferramenta, o que ele não tem, o que talvez fosse bom dele desenvolver. E aí a gente vai... E o engraçado é que você está falando isso da questão das gerações. Ontem eu pude entrar em contato com uma realidade de uma angústia de uma pessoa muito próxima, que é a minha mãe, em que assim eu não tinha dimensão do grau dessa angústia com as tecnologias, a ponto dela falar assim: nossa, eu estou detestando toda essa tecnologia, porque hoje eu não posso mais ir ao banco pagar um extrato, eu não posso mais não sei o que, eu tenho que entrar no celular e fazer isso, e eu não sei fazer, e isso é angustiante, porque eu tenho que falar que eu não sei, eu me sinto horrorosa por não saber, eu me sinto pior, eu falei, quando ela foi falando aquilo para mim, eu fui me dando conta do grau de angústia que as pessoas que estão na outra ponta também, que são pessoas mais idosas, estão sofrendo, né, com tudo isso aí. E Acho que a eles gente ainda tem que galgar aí algumas coisas aí para entender o impacto disso tudo. E eles, que são os nossos pais, possuem bem menos ferramentas para se adaptar a este mundo do que nós temos. Pensa, a gente está sofrendo esse impacto, mas os nossos pais estão sofrendo muito mais. Só que se você for reparar, o que a gente comprava para ir para a escola? Um caderninho, uma caneta, um lápis, e tava certo. A gente recebia, pelo menos eu recebia da minha escola, tava tudo completo. Os meus sobrinhos, eles precisam de um tablet para baixar o aplicativo do livro. É muita demanda. Porque ele precisa acompanhar as tarefas da aula. Então, eles já estão vivendo outro mundo que a gente não está vivendo. Eles já estão adaptados. Como esse desenvolvimento vai impactar na saúde mental ainda é uma incógnita. Como vai ser? Só vai saber para frente, né? A gente fazer a nossa parte. De não cobrar que eles se encaixem no meu mecanismo de desenvolvimento, na minha forma, na minha história, né? O deles é diferente, e aí a partir de agora, a gente vai começar a observar, a entender. Por isso que é muito E delicado. nem ao contrário, né? A gente também cobrar dos idosos que... Sim, é difícil. Mas tem que fornecer ferramentas. A psiquiatria é sempre você estar fora. Você observa. Você entende ambos os lados. É aquilo que eu falei no início. Não tem certo e não tem errado. Eu entendo quando você me traz o papel do cuidador, mas eu também entendo que algo aconteceu para chegar ali. Então, eu só observo. Eu primeiro observo o que a gente tem aqui. E aí, a partir daí, a gente vai vendo o que dá para fazer. Não se colocando também, né, como quem vai curar o mundo, porque não tem como. Porque deve soar quase que uma tortura, né? Eu costumo dizer até, minha mãe tem 77 anos e a tecnologia é uma dificuldade absurda para receber uma chamada de vídeo, para fazer uma ligação, ou perde utilizar autonomia. o telefone para uma Perde operação autonomia, bancária que eu acho que jamais, né? E aí, às vezes, o estresse maior é dela, obviamente, pela dificuldade de não conseguir, mas também é muito grande nosso, né? Em querer obrigar que ela tenha habilidade para poder mexer naquele equipamento, naquela tecnologia. E aí, quando a gente pelo menos tenta dizer 77 anos de idade, com esse grau de dificuldade, não vai mudar, Não. né? Quando você fala acolhe, aceita, e aí isso talvez seja bom para ambos os lados, né? E eu vou trazer isso Porque- para alimentação.
porque às vezes eu vejo uma ansiedade muito grande de filhos, de familiares, de coisa de que os pais tenham uma alimentação perfeita, saudável, o exemplo, porque a alimentação deles não está saudável, não está adequada, e eles apresentaram uma disfunção cardíaca, eles apresentaram uma alteração de pressão, e aquele idoso não tem condição de mudar. Então, dentro daquela realidade, o que que nós podemos fazer? Pequenas alterações, é uma modificação, às vezes, numa consistência, na textura, é uma modificação. Mas eu não vou tirar o comfort food daquele idoso. Ele chegou até ali com aquilo, ele está adaptado àquela alimentação, àquele alimento. E vamos, se aquela alimentação for realmente muito prejudicial à saúde dele, aí sim eu vou aos poucos fazendo alterações, porque não adianta eu dar um plano alimentar lindo, maravilhoso para um idoso de 70 e poucos anos e ele não vai conseguir chegar, entendeu? Não vai conseguir alterar assim de uma hora para outra. Muitas É um vezes o idoso já processo. diminui Isso tanto não o vai. apetite, né? Uhum. Eles falam, às vezes eles falam assim pra mim, doutor, já me tiraram tudo nessa vida, é muita Uhum. coisa, é muita obrigação, agora quero tirar a comida que eu gosto. Eu sempre comi isso, cheguei até aqui comendo isso. Eu falo, quem sou eu para tirar? Não sou eu que vou tirar. Eu acho que doutora Alac tem lugar de fala aqui nesse momento da nossa discussão, por talvez ser o mais sênior do nosso grupo e poder representar esses dois lados, o médico, né, e esse pai que na verdade viveu essas diferentes gerações, né, agora da tecnologia e antes a do caderno com um lápis apenas, né? Como é que você se sente? Está mudando completamente, e muito Uhum. rapidamente, né? Então, tudo isso que foi falado aqui é uma realidade. Quer dizer, felizmente, eu estou conseguindo acompanhar essa evolução. Mas não é fácil, não é o que eu vejo no dia a dia, não. Você não consegue telefonar para um lugar para falar alguma coisa, você fica falando com máquina o tempo todo. Olha, eu vou mostrar isso na realidade. Olha aqui a diferença, o tablet e o papelzinho. É. Olha que maravilha. Olha as gerações. Olha as gerações. Mas eu tenho tablet também. Muito bom. Mas, Ivera, o papelzinho é o papelzinho. Eu também sou do papelzinho. Mas eu acho que uma coisa muito importante que o senhor é importante, eu admiro, na verdade, que o senhor esteja trabalhando, muitos médicos escolhem realmente não atuar, mas o que permite que o senhor continue trabalhando é justamente continuar estudando, continuar indo atrás, Motivado. acompanhando. Exatamente. Quanto mais você tem, menos você perde. Então, com o envelhecimento, você está Mais acompanhando. uma coisa, por exemplo, os médicos da minha geração, os meus colegas de turma, não vão mais atender paciente em hospital. É raro hoje em dia, é raro. Mas eu vou. E eu vou te dizer por que eu vou. Por exemplo, eu vou ao Hospital Samaritano. Eu encontro com vários médicos jovens, alguns foram meus alunos. A gente começa a conversar, isso me dá um gás. Uma motivação. Essa troca é muito Uhum. importante Essa também, troca é essa importante, relação. entendeu? Então, eu acho que essa troca com gente mais jovem alimenta a gente. Então, se eu ficasse só no consultório, por exemplo, eu ia perder isso. Mas quando eu vou ao hospital, eu tenho um encontro com outra geração. E isso me alimenta, entendeu? Por isso Então, que eu acho muito importante Já manter mostra isso. que a sua tem uma relação diferenciada com esse as processo, né? novidades, Por isso entendeu? que eu acho Até as que- novidades tecnológicas. Eu vou vendo com eles, entendeu? De Isso, modo vai fazer uma aprendendo. coisa. Vai Então, isso é trocando. muito importante. Eu acho que é uma geração que precisa de paciência e precisa entender que eles vão aprender, às vezes, de uma forma diferente, um processo diferente do que nós aprendemos, né? Às vezes a gente aprendeu com o quê? Com vídeo no YouTube. Mas, pelo menos o meu pai e minha mãe não teve muito estudo, ela aprende se eu conversar com ela de forma mais tranquila. Mas às vezes ela não tem paciência, mas às vezes eu insisto. Falo, não, mas vamos então aqui ver como que funciona esse aplicativo. Então esse contato para eles, o aprendizado para eles é muito com contato com o jovem. Diferente do que foi com nós, que é indo no YouTube. Eu acho que os E tempos aprendendo atuais com- trouxeram foi isso, uma certa urgência para tudo, né? A urgência para aprender. Eu falo muito para os meus alunos, eu falo, gente, você não vai chegar e se formar
e abrir um consultório e ele tá lotado de pacientes e você atendendo, porque você tem uma rede social bombada. Isso não vai acontecer. Experiência você adquire com o tempo. É um paciente, é outro, um caso, você vai desenvolvendo, você vai se desafiando, você vai estudando, você vai somando coisas para que você chegue num determinado momento e você tenha uma expertise, que você possa falar: eu sou especialista nisso, eu tenho essa expertise, eu falo sobre isso. Agora, acabou de se formar, você está começando, você tem que olhar para tudo que você tem e ter paciência, vai chegar. Mas tem um time para chegar lá, né? As pessoas Exatamente. perderam isso. Hoje é um A estado de velocidade. urgência, A né? Que as velocidade. pessoas estão hoje, que é muito grande, né? São muitos estímulos. A gente tem o celular ao nosso lado o tempo inteiro, desde eu acordar até dormir. No trabalho, a gente está com esses equipamentos o tempo inteiro. A gente está tomando café com o equipamento ao lado, está almoçando com o equipamento No banheiro. ao lado, vai ao banheiro inteiro recebendo informação de algum o tempo inteiro, recebendo informações que a gente precisa e muitas das vezes informações que a gente não precisa. E eu acho que na maioria. Acho que a gente Na não maioria a gente não precisa. precisa. Não precisa, porque na minha época, se eu quisesse aprender alguma coisa, Assinar eu ia buscar, eu ia É. assinar uma revista, eu ia buscar essa informação, eu ia numa biblioteca. Eu fui estudante de biblioteca, gente. Entendeu? E aí fica a pergunta para a gente encerrar a nossa conversa. Essa medicina do futuro, vocês acham que ela vai ser mais tecnológica ou mais humana? Olha, A gente, há 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, com o Covid, por um motivo muito especial, que a gente não podia sair de casa, a telemedicina teve um lugar muito importante no tratamento. Agora, esse movimento de retorno aos consultórios, ele tem retornado. Uma experiência disso é aqui no Vértice, né? Quando os profissionais eles estão retomando as suas práticas clínicas nos consultórios. Mas isso fez com que a gente se adaptasse muito à tecnologia e passasse a se comunicar com uma força muito maior através da tecnologia. Inclusive a medicina, né? E aí para o futuro, para os próximos 5, 10, 20 olha, eu anos? acho que não é nem futuro, já está acontecendo isso agora. Por exemplo, você vai numa unidade coronária, um CTI. Os médicos ficam sentados no posto de No computador. enfermagem, no computador. Eles entram para ver o paciente em meio minuto. Tudo deles é resolvido naquele ambiente Tecnológico. tecnológico. Então, como é que um doente que está no CTI, ele fica? Ele fica largado lá, o médico entra em 1 minuto, que já entra com a informação de que veio no computador, como é que foi a noite, a enfermagem Todas anota as aquilo lá, informações o ali. próprio monitor. É, o monitor do precisa paciente dizer. Alimenta aquele sistema. Então, com a relação médico-paciente, quando a pessoa está mais fragilizada, que é dentro de um CTI, Se perde. acabou. É tecnológica. É tecnológico. Então, Uhum. isso já é assim. Outra coisa, antigamente, antes de ter essa evolução toda, e antes de ter esses algoritmos, hoje em dia você bota lá dor precordial, uma seta para cá se é idoso, uma seta para cá se é jovem, outra se é fumante, não sei o quê, e você vai seguindo aquilo lá até chegar no final. Antigamente que não tinha isso, a gente tinha que raciocinar. Mas tem seus Entendeu? benefícios. Imagina você Raciocinar. ter um programa onde você detecta uma lesão neoplásica, uma questão de um trauma, que ali está uma tomografia cheia de exame, vem lá um sinal que tem uma Então, eu urgência acho de... que Inteligência artificial É uma boa aliada. a inteligência artificial está se tornando uma faca de 2 gumes. Deixa As de sair pessoas usar. deixam de raciocinar e deixam de entender o problema, que botam lá e vem toda a Vem resposta. toda a resposta. Que novamente é a E elas perdem a velocidade. capacidade de identificar equívocos, erros ou qualquer coisa ali naquela é. resposta, né? Então Entendeu? vai ficando tudo muito Então, essa coisa confuso. está sendo muito automática, entendeu? E com isso está se perdendo o raciocínio e fragilizando a relação médico-paciente. Mas aí eu vejo que é uma dificuldade nossa ainda de entender como que essa tecnologia vai influenciar na nossa vida, né? Então eu acho que é muito prematuro tudo isso, é muito novo, e a gente ainda não entendeu
Então, essa relação dupla aí eu também vejo na nutrição. Então, eu falo muito para as pessoas, gente, vocês podem usar a inteligência artificial, ela pode ajudar muito em muitas funções que muitas vezes você levava muito tempo fazendo. Ela vai te ajudar a sintetizar um texto, ela vai te ajudar, mas a cabeça pensante tem que ser a sua, para você determinar o que está errado, o que está certo e para onde você que vai Você conduzir falou ela. bem, vai ajudar, não vai Não vai substituir. substituir, Esse mas é o que é que eu vejo muitas vezes é profissionais usando de maneira equivocada, usando realmente substituindo determinadas funções que são importantes. Por exemplo, na nutrição, se você pensar que você hoje é capaz de pedir uma inteligência artificial para fazer uma dieta para um contexto e uma doença, tal, e ela vai fazer uma dieta, tem profissionais que já estão fazendo isso Já. num consultório. E aí eu falo, gente, isso aí você perde capacidade de raciocínio, você Uhum. perde capacidade de fazer conexão, você perde capacidade de tudo. O que é de melhor que um profissional tem e o que realmente torna o tratamento, o atendimento dele diferenciado, o senhor vai poder falar melhor que eu, raciocínio clínico. Claro. Concorda comigo? É você conseguir pegar tudo que está acontecendo com aquele paciente e transformar em algo factível para ele. Enquanto você faz Fazer isso, essas relações. enquanto você faz isso, o paciente está percebendo e isso aumenta a relação médico-paciente, a confiança. Agora, se Exatamente. você botar no computador só, ficar olhando para o computador e não olhar para o paciente, Isso. acabou a E relação paciente a médico-paciente. paciente, você vai ganhando essa expertise, você Claro. vai ganhando essa experiência, você vai ganhando esse E a arcabouço confiança, profissional. E a confiança. confiança, aí aumenta a adesão, tudo. E o É uma resultado, cascata Considerando a saúde positiva. mental. Não tem como você só levar em consideração a inteligência artificial Pois é. também, né? Porque na saúde mental, o vínculo com o paciente, ele é imprescindível para que eu consiga observar de verdade aquele paciente. É olho no olho. É o que a gente falou antes também. Todo mundo vai chegar na primeira abordagem e vai querer agradar. Ninguém quer demonstrar um lado ruim, né? Ou um lado que talvez as pessoas julguem, que não reconheça de forma positiva. Então, se eu não consigo me conectar com aquele paciente para que ele se sinta confortável de me mostrar o que está por trás da queixa principal ali, eu não consigo fazer meu trabalho. Eu não consigo fazer o que a gente tinha conversado, que era de um tratamento justo. E eu acho que o outro lado da moeda também, que eu acho que a gente, profissional de saúde, não vai deixar de falar, né? Sim. Que é o paciente usando a inteligência artificial. Com certeza. Então é algo que tá tangindo, assim, um pouco do perigo, assim. Eu Eu recebi recebi- um desafio pra gente no consultório. Eles já chegam com a resposta pronta. Isso. Eu recebi uma Eu só preciso que paciente você e assista. Eu já sei. Eu recebi uma paciente que tinha realizado um exame de imagem e ela não só jogou o laudo, mas a imagem na inteligência artificial. E a inteligência artificial começou a interpretar aquilo para ela e ela chegou para mim com diversos questionamentos. Não, porque o chat disse que ele não laudou isso certo. Então isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque tudo bem, ela foi no consultório ainda tirar a dúvida, mas e se ela não fosse? E se ela fosse atrás de outros meios? E se ela fosse atrás de tomar um medicamento para aquilo? Então é muito perigoso. Apesar de toda a inteligência artificial falar, busca o auxílio de um profissional de saúde, principalmente questões mentais, porque as pessoas estão fazendo terapia dentro do chat, ainda assim os pacientes estão tendo uma visão um pouco deturpada do que é a inteligência artificial. Isso na nutrição tá muito complicado, porque hoje em dia você tem aplicativos onde a pessoa coloca o peso, como se a nutrição fosse só contar calorias. Então, fosse só contar calorias, escolher alimentos. Ou até isso é resultados de nutrição. exame, ele fala, seu exame tal tá alterado. E aí dá toda uma justificativa e às aí vezes ela já sugerindo a chega prescrição. Sem um No contexto. suplemento. Sem um Ela contexto. já chega lá no suplemento. É como a gente aprende uma das nossas primeiras aulas de faculdade, que é exames complementares. A clínica é soberana. Você consegue resolver muito do paciente ouvindo ele e examinando. Exame físico. Mas os exames vêm para complementar com raciocínio clínico. Então, eu sou super a favor de tecnologia. A tecnologia vai vir para mudar, mas temos que permanecer com a anamnese, o exame físico e o raciocínio Com a clínico, relação senão humana. tudo vai... A gente tem que usar a tecnologia como ferramenta, mas permanecer e fortalecer as relações humanas, como você falou. Até porque
você não vai ter, daqui a pouco, se os profissionais ficarem assim, eles vão perder a capacidade, realmente vai ser substituível, né? Então, vai perder a capacidade de questionar. Então, perde autoridade, porque se um paciente chega para mim dizendo assim, olha, mas aí eu fui no ChatGPT, pesquisei isso, pesquisei Isso aquilo, não é mais autoridade, se eu nada. não tenho Uhum. capacidade de fazer raciocínio clínico e de Você mostrar perde. para ele que dentro do contexto dele aquela orientação está equivocada, pronto, eu perdi toda a minha autoridade. Não adiantou nada eu Você não construir toda aquela tem como. autoridade linda da rede social, com consultório luxuoso, com o terno maravilhoso, com tudo lindo, se ali, diante do meu paciente, eu não consigo sustentar uma decisão e eu não Uhum. consigo justificar e mostrar Uhum. para ele o que ele não pode fazer naquele momento, que aquele momento não é, talvez lá na frente possa até ser, mas aquele momento não é o mais adequado. Então, assim, eu acho que a gente está muito imaturo ainda na utilização, enquanto profissionais, dessa ferramenta, que eu não sei nem se a gente pode chamar de uma ferramenta, né? O Google era uma É. ferramenta, eu não sei se hoje em dia a gente pode chamar isso de uma ferramenta, tá além de uma ferramenta. Mas, por exemplo, eu acho que vai trazer grandes avanços no diagnóstico. Se a gente falar de Protocolos. câncer, oncologia, são muitos avanços que já estão acontecendo em diagnóstico, em tratamento, em possibilidades. Então, assim, a gente vai ver muitas mudanças, assim. Essa tecnologia deve vir para ajudar, não para substituir. Isso. São Transformar. complementares. Esse é São complementares. Não para Agora, na substituir. acupuntura, tem que estar no consultório para poder receber as Não, o agulhadas. paciente tem que estar sempre presente. não pode, É olho, não, é olho no olho, é ver língua, ver pulso, ver onde está doendo, qual é a sua dor e qual é o seu desejo. Que a pessoa também te pode falar, não é só a dor que a pessoa tem os desejos. Desejo de dormir bem, de ter uma mente mais tranquila, de ter uma boa questão do raciocínio, desacelerar. Isso tudo, a acupuntura, ela beneficia o paciente, que é olho no olho. Não existe Uhum. acupuntura à distância, não, jamais. Olha, que eu já ouvi falar. Não funciona, não. Não tem essa estereofatia, não. Tem que ser ali, lado a Juro lado. por Deus que eu já ouvi. Então, em resumo, cuidar da saúde mental é cuidar da saúde física, né? A gente Sim. ficaria aqui até amanhã falando sobre Eu acho que, saúde mental e mais suas uma vez, essa consequências, relação né? bidirecional, né? Cuidar do físico vai ajudar na saúde mental, cuidar da saúde mental Vai vai ajudar no fortalecer físico. sistema imunológico, Exatamente. vai fortalecer metabolismo, tudo mais. Perfeito. Siga em paralelo, nunca nem em conflito. Nunca E que isoladamente, nenhum né? não esqueça do outro, né? O físico Exatamente. aliado à mente e ao espírito também, né? Corpo são, mente são. Exatamente. Bom, quero agradecer imensamente por vocês terem vindo, por terem topado. A gente já começou um bate-papo com 6 pessoas, né? E obrigado por todos vocês estarem aqui. Obrigado por vocês confiarem no nosso espaço, por confiarem no Vértice Rio e terem escolhido atuar aqui no nosso espaço. Vocês sejam sempre muito bem-vindos. E se vocês quiserem falar um pouquinho da atuação, o dia que vocês estão aqui, o espaço é de vocês, está aberto. Então, eu tô aqui todas as sextas, atendo de 3 às 8h30, e tem uma abordagem mais voltada para aspectos de personalidade, então menos focado na doença, mas também considerando quadros depressivos que são mais resistentes ou que parecem não ter efeito, né? Não ter resultado ao uso de medicações anteriormente prescritas. Eu sou cardiologista e atendo aqui nesse espaço às terças e quintas à tarde. Bom, eu sou nutricionista, especialista em oncologia e menopausa, né? Tanto a menopausa natural quanto a que a mulher entra por conta do tratamento do câncer. O meu foco de atuação é principalmente mulheres, e o que me fez realmente bater o martelo e vir pro Vértice foi justamente a relação humana, foi justamente o acolhimento que eu recebi aqui, além do espaço lindo, maravilhoso. Mas Sandro é uma pessoa muito acolhedora, as meninas, todo mundo que trabalha aqui é sempre muito acolhedor e torna esse ambiente mais favorável para que a gente consiga fazer o atendimento, pelo menos o atendimento que eu quero prestar para o meu paciente, né? E eu estou aqui todas as quartas-feiras, na parte da tarde, de 15 às 19. Eu sou Milena Aquino, eu sou ginecologista, especialista em ginecologia endócrina, climatério e menopausa.
além de patologia do trato genital inferior também. Eu tô aqui todas as quintas. E também senti isso, eu senti bastante acolhimento. Foi uma das primeiras coisas que eu falei pro Sandro. Eu falei assim, eu senti que eu posso contar com você. Não é só um serviço genérico. Eu senti que eu posso contar com a Vértice. E até então eu tenho contado e tem se cumprido as minhas expectativas. E para mim a escolha do local foi justamente falando um pouco do tema que a gente escolheu hoje. Eu preciso pensar no paciente como um todo. E para mim me incomodava pegar locais muito genéricos, que não tivesse esse acolhimento, esse abraço, né? Então, você vê que dá direto para a rua aqui, né? A nossa entrada. Tem esse local aqui maravilhoso de acolhimento, tem um cafezinho quentinho já para receber. Todas as salas são aqui embaixo, permitindo acesso de todo mundo. Então, eu procurava um local que desse acolhimento, porque eu acho que esse é um dos primeiros passos para o paciente se sentir acolhido, ouvido, a partir daqui já, né? A nossa anamnese não começa ali dentro do consultório, é justamente nessa entrada. Então, acho que foi bem legal ter achado a Vértice e tenho gostado muito desses momentos aqui entre a gente também. Espero que se repita, realmente. Aí, olha. Eu sou só acupunturista, escolhi o Vértice, que é um local maravilhoso, acolhedor, com uma boa infraestrutura. Eu estou aqui toda terça e sexta, no período da manhã, de 8 ao meio-dia, e à tarde, a partir das 14 até 17 horas. E a acupuntura ela visa não só o equilíbrio físico, mas também o emocional. É isso. Aí. Muito obrigado. Mais uma vez, bem-vindos. Obrigado por aceitar o desafio dessa loucura, né, doutor Gilmar? Olha aí, um cara que se adapta. São muitos sabatina, desafios, Esse foi o nosso primeiro encontro, nosso primeiro bate-papo. Então, para você que é membro Vértice Rio, muito em breve a gente vai fazer o convite para que você possa participar de uma outra roda de conversa como essa, para que você possa trazer sua experiência, sua prática clínica e a gente construir nossos laços, nossas relações aqui no nosso espaço. Não fiquem com ciúmes, já já vocês virão.